Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzone. Hoje eu trago para você uma nova técnica para você fazer o corte borboleta, certo? E também uma franja invisível, a franja falsa invisível, e também um degradê muito importante, um degradê frontal, tá pessoal? Então se você quer aprender um corte do início ao fim com uma franja falsa invisível e mais um degradê frontal, fique no vídeo até o fim. Como que nós fizemos esse corte? Nós deixamos um triângulo, dois triângulos, três triângulos e três triângulos na parte frontal, que seria isso aqui, ó. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. E a camada mais curta do triângulo, ó, foi dividido de orelha a orelha aqui. Essa camada aqui é cortada 50% do tamanho total do cabelo. Então, se o cabelo vem até aqui embaixo, vai ser aqui o corte. Tá, pessoal? Então, vamos direto ao vídeo, para que você possa desenvolver essa técnica de franja falsa invisível, degradê e mais um corte. Até lá então. Vamos começar o corte de cabelo então. No primeiro momento, a divisão perfil, tá? Que fica da testa até a nuca. Nós vamos fazer o corte U primeiro, U aberto. É a divisão perfil, depois a divisão orelha a orelha, pego o ponto de ligação, que é a última camada ali, ela quer que corte 3 dedos, então conduzo toda a mecha para a ponta do ombro e conto 3 dedos e corto 3 dedos de um lado, pego a mecha frontal, que eu havia dividido orelha a orelha, e faço a medida pela mecha anterior que eu cortei. Observe que ela caiu ali para me cortar. Vou para o outro lado e faço a mesma coisa, divisão orelha a orelha, perfil, conduzo para o ombro, conto 3 dedos e corto na altura dos 3 dedos, trazendo para o ombro. Faço a mesma coisa na divisão orelha a orelha, na parte frontal. Bom, o comprimento está pronto, esse é o perímetro, certo? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o degradê. Qual é a divisão? Orelha a orelha. Agora eu faço o meu ponto de abertura, que é aquele pequeno triângulo na frente, caso a cliente não tenha franja. É o caso dessa modelo, ela não tem franja, então eu vou fazer o ponto de abertura bem no frontal, transformo ele em twister. O que é twister? É torcer, ela quer na altura do nariz, então é feito na altura do nariz, olha lá. Cortamos, agora o que eu faço? Eu pego o lado direito e conduzo para o lado esquerdo. E pego a mecha que eu torci e vou encontrá-la com a mecha de comprimento. Certo? Observe que eu trago a mecha para o meu encontro. Eu não baixo a mecha no momento de cortar, porque eu não posso baixar o ângulo. Faço isso do outro lado, então se eu faço do lado esquerdo, eu trago para o lado direito, se eu faço do lado direito, eu trago para o lado esquerdo. Então conduzo para o lado direito da minha cliente a mecha do lado esquerdo, observo o meu ponto de abertura e o meu comprimento, que é o meu ponto de equilíbrio. E trago a mecha para meu corpo, não baixo a mecha. Bom, tá feito isso, agora nós vamos fazer as divisões para o corte de borboleta, que é um triângulo na parte frontal. Eu fazendo o triângulo na parte frontal, eu vou ter 2 triângulos laterais. O triângulo é dividido canto de olho e canto de outro olho. Aqui está o outro triângulo lateral do lado esquerdo e agora o triângulo lateral do lado direito. Então nós temos 3 triângulos. Vou fazer o ponto de distribuição, que é aquele triângulozinho bem no topo, bem na coroa. Já deixo ele torcido, que eu tenho que cortar ele torcido. E agora faço os 3 triângulos na parte
da nuca. Ó, um triângulo, triângulos mais longo. Ó, triângulo central, um lateral e outro lateral, certo? Torci meu ponto de distribuição, que é a minha mecha mais curta. Observo o comprimento do cabelo da minha cliente e corto 50% essa mecha. Corto essa mecha torcida para ela não produzir marca. E agora eu vou fazer as 3 mechas da nuca, encontrando o meu ponto de distribuição e o meu ponto de comprimento. Então aqui eu não necessariamente tenho que entender de ângulos. Eu faço apenas a conexão dos pontos. Ó, observa, elevo a mecha, pego o meu ponto de distribuição, que é aquela mechinha que eu cortei, aqui está ela, e agora observo o meu comprimento do cabelo da minha cliente. Ó. Então o que eu faço? Eu vou unir os 2 pontos e vou cortar de forma point cut, que é com a ponta da tesoura, para não produzir marcas. Observou os pontos? Então agora vamos ao corte point cut, que é com a ponta da tesoura. Bom, cortamos, certo? Observe. Vou fazer outro triângulo, a outra lateral. Fiz a central primeiro, vou fazer a lateral. Meu ponto de distribuição, que eu cortei, e o meu ponto de comprimento. Uno os 2 pontos e corto o que ficar entre os 2 pontos, de forma point cut. Corto ambos, olha o caimento que vai dar, observe. Vai dar uma graduação, ele vai ficar com uma graduação crescente, certo? Faço a outra lateral de nuca, meu ponto de distribuição. Uno os 2 pontos, o meu comprimento está aqui e o meu ponto de distribuição. Uno os 2, o que sobrar eu vou cortar. Eu recomendo cortar com a ponta da tesoura para evitar marcas, dependendo do tipo de cabelo, dependendo da química que o cabelo tem, às vezes ele tem progressiva. Isso faz com que o cabelo fique muito reto, muito pesado. Agora eu vou para o triângulo central. Lembra aquela mechinha que eu torci ali para fazer o degradê? Então é ela que eu pego. E pego o meu ponto de distribuição lá atrás que eu torci. Uno ambos e corto o que ficar entre os 2. Novamente com a ponta da tesoura. Cortei o triângulo central. Devo lembrar, se tiver franja, deixa cair a franja e pegar a mecha de trás. Na lateral eu pego o comprimento. Pego o meu ponto que eu torci lá da coroa, uno os 2 pontos e corto o que ficar entre os 2 pontos. Deixa eu dar uma viradinha aqui para ficar melhor para você visualizar. E corto com a ponta da tesoura. Então eu peço a você aí, gente, dá uma força pro canal aí, toque sininho, dá um joinha aí para o pessoal do YouTube perceber que é um vídeo de conteúdo, gente. Ajude o canal a crescer aí, que eu sei, através dos comentários eu estou vendo aí que eu estou ajudando muita gente. Na lateral a mesma coisa, meu comprimento, meu ponto de distribuição. E olha a graduação, ele vai cair todo em camada, certo, gente? Agora eu vou fazer uma franja falsa invisível. Qual é a divisão? Canto de olho a canto de outro olho. Deixa eu fazer a divisão aqui. Quero agradecer a nossa cliente, há bastante tempo aqui da escola. Fiz a divisão. Se eu fosse fazer uma franja normal, eu teria que ter profundidade. Ó, canto de olho a canto de outro olho. A profundidade seria essa aqui. Eu colocaria o pente no topo da cabeça da minha cliente, aonde a tesoura encostar seria a profundidade. Não é esse caso, certo? Porque nesse caso, como vai ser uma franja invisível, falso invisível, eu só vou costurar a parte da frente com essa parte do dente aqui do pente, ó. Eu tenho que deixar irregular. Eu não posso deixar uma linha reta, certo? Senão vai ficar muito feio, ó.
dou uma costurada e depois cato algumas mechinhas caso fique muito fino, ó, com a ponta do pente, quer ver, ó? Olha aqui, ó, com a ponta do pente eu venho pescando algumas mechinhas, certo? E a franja falsa invisível é feita da mesma forma que é feita a franja Bardot. Eu vou torcer a mecha da franja. Torço uma vez entre os olhos, ó. Vou fazer 2 vezes para você não precisar voltar ao vídeo. Ó, torci e corto entre os olhos. Vamos de novo. Agora eu vou cortar. Torci e agora eu corto. Então essa é a franja falsa invisível. E agora nós vamos secar o cabelo para vocês observar como é que ficou. Olha a foto do cabelo aí, já ele pronto, escovado. Tá, gente? Então não esqueça, toque o sininho, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.